Olá, estamos aqui para mais um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. No dia de hoje, nós vamos analisar o capítulo de número 14, que tem por título Em Serviço Espiritual. André Luiz, Hilário, na companhia de Aulus, haviam participado de uma reunião mediúnica. É propósito, narrado logo na abertura do livro, examinar como os espíritos participam das reuniões mediúnicas. Nós, encarnados, espíritos mais encarnados, sabemos como se desenrola a reunião mediúnica, porque quando a ela comparecemos, vemos a sistemática adotada, que não costuma variar muito, já que segue um certo roteiro que busca harmonizar o trabalho. Mas e os bastidores? Como é que os espíritos participam? O que André Luiz nos oferece é justamente esta chance de ver como se desenrolam as atividades sob a ótica dos espíritos que comparecem, seja como observadores, é o caso dele, do Aulus e do Hilário, embora o Aulus tenha intervenções, nós as vimos, há também aqueles que dirigem o grupo, mas em relação aos assistidos, é justamente uma situação que envolve um assistido diretamente e alguém que estava presente naquele encontro que justifica esse capítulo, demonstrando algo que nos parece, às vezes, ser ficcional, né? E isso vai ficar muito, mas muito claro numa determinada passagem do texto, porque não há o que para nós representa o intervalo, irmos para casa, reassumirmos as nossas tarefas e, na semana seguinte, voltarmos ao grupo mediúnico para aquelas atividades, do ponto de vista espiritual, a coisa não funciona da mesma maneira. É como se não houvesse o término dos trabalhos. É por isso que o nome é bem sugestivo, em serviço espiritual. Eles estavam saindo da casa que os acolhera, certamente com destino ao local onde permaneciam, seja porque tinham novos trabalhos, seja porque esta semana de estudos vai envolvê-los mais proximamente, quando se deparam com a presença de alguém que interrompe o deslocamento deles, pedindo ajuda para o Aulus. Esta pessoa é Abelardo Martins, que vem a ser o antigo companheiro da Celina. Durante uma das reuniões, nós, durante a reunião, num dos capítulos, nós vimos a observação de que ele estava no ambiente, porém, ela não procurou estar em contato com ele. Ela estava no ambiente e ali, naquela oportunidade, eles tiveram a chance de se rever. Muito pouco foi falado. Agora nós vamos conhecer um pouco dessa história. Primeiro, conhecendo o Abelardo, sobre quem
o Aulus vai fazer algumas considerações e também ver o seu vínculo com a Celina e a Celina novamente em ação, agora desdobrada em razão do sono. Não é um desdobramento da forma como nós vimos acontecer na reunião mediúnica, mas é sim um espírito que tem condições de, pelas qualidades pessoais, pela sua própria estrutura, permanecer ativo nos instantes em que o corpo se mostra em repouso. É muito, muito interessante isto. Chama a atenção de André Luiz o fato de que o Abelardo não era uma entidade elevada. A maneira como ele se portava, a sua voz, deixava evidente que ele era alguém ainda muito apegado às coisas da terra. Era alguém que, desencarnado, tinha consciência de não estar mais entre os encarnados, entretanto, não tinha abandonado as questões ligadas à matéria. Isso é muito interessante a gente ir observando este tipo de observação que ele vai fazendo para nos posicionar. E ele se dirige ao Aulus pedindo uma ajuda, que o Aulus se dispõe a saber qual é. E ele se reporta à figura do Libório. Todos nós nos lembramos do Libório. Ele foi atendido lá pelo grupo, por intermédio de uma comunicação mantida sob controle, levando em conta alguém a quem ele se vinculava. Ele é atendido pela Eugênia e a Eugênia, tendo um controle a respeito da sua intervenção, permite que ele dela se aproxime e exteriorize as suas impressões em relação a uma moça que ali estava na companhia do marido para ser amparada. Né? Este quadro a gente se recorda. Mas agora vem o marido da Celina pedir ajuda. E diz por que quer essa ajuda. Né? O Libório estava sofrendo uma intervenção de natureza espiritual e estava muito desequilibrado. Olha, ele mostrou desequilíbrio, foi contido, deu a comunicação, sai dali, recebe esclarecimento, sai dali, vai agora para um abrigo que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, e em seguida começa a apresentar no abrigo uma situação de desequilíbrio muito forte. E o Libório resolve, vendo a situação do Libório, o nosso Abelardo resolve pedir ajuda para o Aulus. O Aulus diz, olha, não tem problema, nós vamos ajudá-lo, mas antes eu preciso de um favor da sua parte. Vá aguardar que a Celina se desligue para o sono e traga até nós, tá? Aí nós vamos cuidar da situação. E ele se vai. Eles ficam aguardando a chegada dele num jardim, um parque que estava nas proximidades. Esperam ali que ele, então, vá cumprir essa tarefa. Evidentemente, ele precisa aguardar que ela se recolha, a reunião é no período noturno, volte, se organize, vá para a cama, comece o processo do sono para, em desdobramento, levá-la até onde eles se encontravam. Qual é a razão de tudo isto?
A explicação vem em detalhes por parte do Aulus. Antes, porém, ele vai nos falar quem é o Abelardo. E aí dá um certo raio-x, faz uma anamnese, né? Uma análise que é muito, mas muito interessante mesmo. Primeiro, que quando ele desencarna, ele se revela uma pessoa extremamente desesperada e que vagueia sem nenhum tipo de rumo por um tempo bem expressivo. Enquanto estava encarnado, era uma pessoa temperamental e não se resignara com o fato de haver desencarnado. Esta é uma questão muito interessante que a gente observe, porque, embora a morte seja um fenômeno contra o qual a nossa oposição não vai ajudar muito, né, porque acontecerá a morte do corpo, a resignação do espírito em face da morte do corpo facilitará a sua ajuda, o seu amparo. Não é o que acontece com ele. Não foi o que aconteceu. Ele ficou extremamente revoltado com o fato de haver desencarnado. E o que agrava um pouco mais a situação, porque a Celina permanece, ela está na ativa, é que ele desencarna em razão das suas próprias condutas equivocadas. Explica o Aulus que ele desencarnara muito cedo, porque houvera coberto a sua existência de excessos. Então, quem os comete agride o corpo. E, ao agredir o corpo, evidentemente, desencarna de uma maneira precoce. Há desencarnações prematuras? É óbvio, a gente vai ao Livro dos Espíritos e encontra as explicações todas a respeito dessa possibilidade. Entretanto, também se encontra no Livro dos Espíritos a advertência, no sentido de que os excessos, os abusos, eu gosto sempre dessa referência que eles fazem, o uso não compromete, porém o abuso conduz a graves consequências. Então vem aí um quadro que é evidentemente assim. Ele que poderia estar ao lado da Celina, ela permanece lá, ativa, em razão do seu comportamento, em razão dos abusos que cometeu, ele desencarna antes de um tempo que poderia ter sido fruído, um tempo que poderia estar na sua programação. E qual é a sua primeira tentativa? A de obsidiar a esposa. Uma médium que agora se apresenta perfeitamente equilibrada, sofreu, sem que estivesse nessa condição, a gente já ouviu falar sobre ela, um assédio violento. Queria que ela se transformasse, a palavra é forte, mas é como está aí, numa simples serva daqueles que eram os seus desejos. Ele já fora da matéria, cobrando dela uma tributação, uma dedicação que não tinha mais sentido. Como ela não cede, porque nós vamos ver, é um espírito que se prepara para cumprir uma tarefa, vence dificuldades sucessivas para se habilitar para o trabalho que vai desenvolver e vem desenvolvendo, o que acaba por acontecer com ele? Ele vai, por anos,
ficar no domínio das sombras, entre espíritos que André Luiz reproduz aulos, são rebelados e irreverentes. Então, olha o quadro. Alguém desencarna de maneira prematura pelos abusos que cometeu. Num primeiro momento, volta para o lar e tenta subjugar, manter sob seu domínio aquela que havia sido a sua companheira. Ela resiste. Ao resistir, ela não dá para ele a sintonia. Qual é o resultado? Ele excursiona por caminhos que entende mais adequados. E por estes caminhos, para esta situação, ele acaba se envolvendo com entidades que têm o mesmo tipo de pensamento que ele tem. Como a nos referendar, mais uma vez, toda essa questão da atração que o pensamento desencadeia. Não estamos mais encarnados, é a condição dele. Porém, as suas ideias o fazem partilhar de pensamentos que são da mesma natureza. E isto, evidentemente, traz para ele uma situação para lá de complicada, que até agora está mostrando os seus efeitos. Veja que André Luiz olha para ele e diz, mas ele não é elevado, não é alguém como aqueles que nós vimos participando do grupo. Por que ele está aqui? Qual a razão? E aí vem o Aulus explicando. Ele só saiu daquela condição muito nefasta das sombras, né? Aquelas regiões que nós sabemos, por descrição sempre muito parcial, sempre muito limitada, sempre muito contida, de forma a não gerar nenhum tipo de desequilíbrio, são regiões de muito sofrimento. Seja André Luiz, seja Manuel Filomeno de Miranda, são sempre econômicos nas narrativas, sempre econômicos. Eles falam alguma coisa, mas não avançam. E o propósito, me parece, pelo menos evidente, para que nós não fiquemos desequilibrados, porque são informações que efetivamente dominadas, conhecidas, trariam o desequilíbrio. Trariam. Né? Antever regiões onde o sofrimento é a regra. Quando André Luiz, avançando um pouco na descrição dessas áreas no livro Libertação, chega às margens dos ambientes de tal natureza, ele é impedido pelo Gúbio de fazer maiores detalhamentos. Olha, vamos parar por aqui, você vai observar aquilo que é possível ser observado e vai registrar, mas não vai avançar. Não vai avançar. Por uma questão extremamente simples, né? Você, se avançar, vai descrever situações que vão gerar um desconforto muito grande em quem for ler as páginas do livro que nós estamos trabalhando e que é um livro com um outro propósito. Nós vamos resgatar alguém de uma situação aflitiva. Não queremos colocar outros em tal situação enquanto encarnados. A Celina vai, através de preces e vibrações, mobilizando amigos espirituais extremamente diligentes, resgatar ele da situação em que estava, né? Ele vai entender que não adiantava rebelar-se, já estava na realidade espiritual, não havia como voltar atrás e a resignação não ia resolver. Vejam vocês um outro paralelo que a gente estabelece a respeito desta postura e da questão da reencarnação.
nem sempre a reencarnação é um processo imediato. Então, o espírito vai permanecer um bom número de anos na realidade espiritual. E lá permanecendo sem uma atividade útil, sem adquirir conhecimentos através do estudo, porque não tem ainda despertada a sua atenção para esse tipo de problema, ele será alguém sujeito a este tipo de apreensão, de sintonia. Então, são coisas todas que postas vão justificar aquilo que vem na informação prestada agora pelo Aulus. Ele acaba reconhecendo que foi equivocado ao rebelar-se contra aquilo que havia lhe sucedido, em decorrência de suas próprias opções, né? E se coloca, então, na condição de alguém que precisa mudar, quando é convidado para integrar-se a um trabalho, o trabalho de vigilante de irmãos desequilibrados. Ele será, então, convidado a participar. Ele vai, depois de participar de reuniões do grupo em que a Celina estava presente, ele será convidado a participar desta atividade. Ele será alguém que vai vigiar quem não está equilibrado espiritualmente. É por isto que ele vem ali trazer a notícia do Libório. Ele acompanhava o Libório. Ele está num grupo que abriga o Libório. E ele agora, então, corre para o Aulus para dizer, embora esteja acolhido conosco, ele sofre. Ele está em desequilíbrio. Feita essa apresentação, começa uma sequência de questionamentos que são interessantes, né? Eles partem do Hilário e são no sentido de tentar entender o que está acontecendo, né? A primeira grande dúvida dele, por que ele continua em comunhão com a Celina? O casamento entre eles não acabou? Não é uma coisa eminentemente terrena? E o Aulus diz, há entre eles um amor que tem raízes no pretérito. Raízes no pretérito. Portanto, não acabou com a desencarnação dele. O vínculo permanece. Aí ele apresenta uma segunda dúvida. Mas eles são espíritos muito diferentes. Ela já mostra um equilíbrio e ele está aqui, a gente está vendo, o cara está desequilibrado também, está cuidando de gente desequilibrada. Ele não tem a envergadura que ela demonstrou. E o Aulus diz, olha, e por que não? Você acha que Deus deixa de nos amar apesar das nossas próprias falhas? Não, ele continua nos amando, né? Tudo bem, diz o Hilário, o argumento me convenceu, mas eu tenho uma outra dúvida. Ele voltou a se religar à mulher? Sim, perfeitamente. Nela, ele encontra um valoroso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que hoje ele estagia. Então, ele precisa estar ao lado dela, é útil para ele estar ao lado dela, para que ele possa se recuperar. Para ele é algo proveitoso. E é por isso que é possível. Agora, nessa condição de espírito desencarnado, ele fica dentro da casa, está lá com eles, tanto quanto lhe é possível, fica.
tanto quanto lhe é possível fica. E aí esclarece, por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu. E por esse motivo, o lar terreno, a ternura da esposa, é o maior paraíso que ele pode receber por enquanto. Olha, meninos e meninas, só este parágrafo justificava a gente fazer considerações extensíssimas, extensíssimas, extensíssimas. Eu vou insistir nisso, porque o sujeito vai ter, depois da desencarnação, depois de haver desencarnado, o lar que ele deixou como, entre aspas, o paraíso que lhe é possível frequentar. Percebam como a informação é dura, é clara. O sujeito imagina que deixar a casa onde ele convive vai ser um livramento. Tá bem que eu estou indo embora, estou livre. E depois descobre que, desencarnado, voltar para aquela casa que ele não vai poder usufruir do ponto de vista físico é apenas das vibrações espirituais daqueles que nela permanecem. É o, entre aspas, o paraíso. Então a pessoa imagina ser conduzida a regiões de maior relevo e vai voltar para aquela em que estava. O que demonstra quanto é difícil a evolução. Quanto nós temos que nos ocupar em nos melhorarmos. Porque todo mundo imagina que a desencarnação conduz a pessoa a regiões de serviço, a regiões de trabalho espiritual. E muitas vezes você vai voltar para o abrigo da casa que você tinha, porque seu desequilíbrio é tal, você está tão indisciplinado, tão perturbado, que voltar para casa será o seu paraíso. Você vai estar ali, né? Continua o Aulus explicando que todos os dias ele se entrega a um serviço árduo, ajudando na obra que ele tem que desenvolver. Ele trabalha na vigilância de espíritos desequilibrados. Agora, vem descansar no recinto familiar que ele deixou prematuramente, ao lado da companheira que nutre por ele e ele por ela um amor que transcende a experiência reencarnatória. Uma vez por semana, acompanha-lhe o culto íntimo de oração. É-lhe firme associado nas tarefas mediúnicas e todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Eles não foram, como à primeira vista pode sugerir, insiste o Aulus, apenas cônjuges, conforme está na visão que se tem do ponto de vista da carne. Eles são amigos, infinitamente amigos. E o Abelardo, que tanto dispensou o aproveitamento do tempo, agora ele busca aproveitar para se reajustar. Ele sonha em voltar a viver ao lado de Celina quando ela vier para a realidade espiritual. Mas tem um longo caminho por percorrer. Ela certamente vai estar bem amparada, ele não. Então, para que ele possa eventualmente estar ali, ao lado dela, tem que sair comendo poeira, para usar uma expressão
que justifica o seu atraso. O Hilário faz, então, duas perguntas que são bem enquadradas pelo Aulus e nos oferece também um ensinamento fenomenal, né? A primeira delas, isso que acontece entre eles é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? E a resposta do Aulus diz: cuidado, um caso não faz regra. É o caso deles. É o caso deles. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia. Estavam juntos por vários interesses, menos os do amor recíproco. Esse não estava presente. Aí continua ele. Nesses casos, que são a regra, então, o caso deles não é a regra, é uma exceção. A regra talvez seja essa que ele vai descrever agora. Tão logo o cônjuge abandone o corpo, ele se retira da prova a que estava submetido, à maneira de um devedor que sai feliz por ter quitado um débito que tinha. Agora, quando os laços da alma, são maiores do que as emoções dos da jornada, ainda mesmo que surja um segundo casamento para o cônjuge que permanece, a comunhão espiritual continua. Ela é sublime numa doce, constante permuta de vibrações e pensamentos. O Hilário, então, faz uma observação que eu entendo como uma das mais felizes que a gente se depara quando vê a síntese que ele apresenta. A travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações. Cada viajor em sua estrada, cada coração com o seu problema. E essa sua colocação é tão proveitosa que o Aulus diz: bem-aventurados são os que se renovam para o bem. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha. Através do quê? Através da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida, saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Depois da morte, olha que coisa complicada, depois da morte é que nós vamos aprender algumas coisas, no sentido do sacrifício dos próprios sonhos à ciência de amar, não de acordo com os nossos desejos, mas em conformidade com a lei do Senhor. A lei de Deus é o amor. Então, não é o amor que nós entendemos. É um amor muito diferente. E aí, se você tiver o livro na frente, observe as entradas que ele vai apresentando. As colocações que ele vem demonstrar, vem apresentar para justificar esse raciocínio. As mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas de que necessitam, portanto, desencarnaram com eles ainda
crianças. Os pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família. As esposas constrangidas a entregar aqueles que foram seus companheiros a outras almas irmãs. Esposos que são impelidos a aceitar a colaboração das segundas núpcias no lar de que foram desalojados. E diz: essa é a regra na vizinhança da terra. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal. E quando não lhe aceitamos o desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. E a frase que é lapidar também. Quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. Então, o apego ao que é transitório não ajuda. Não ajuda. É necessário aprender a amar no sentido mais fraternal possível. Não foi outra razão pela qual Jesus nos ensinou que Deus é Pai. Não era a visão e não é ainda a visão aceita. Não era a visão naquele momento e onde ele se encontrava, num país, numa comunidade dita monoteísta, que acreditava em um único Deus. Não haviam vários deuses, como acontecia em Roma, mas era um único Deus. E ele trata de ensinar que este Deus não era aquele que eles imaginavam, mas era o Pai. O seu ensino tem mais de 2000 anos. E nós ainda vemos as pessoas se digladiarem, se confrontarem, dizendo-se privilegiadas por um Deus em detrimento de outro Deus. Mas só há um. E a ele fomos ensinados a chamar Pai. O que significa que somos irmãos. Então não há que se ter nenhum tipo de exclusivismo em termos espirituais. Nós temos que aprender que as situações que nos impõem o distanciamento, elas são um convite para o entendimento fraternal. É essa a lição que ele deixa. E quando a gente não aceita esse tipo de desafio, a gente vai acabar sofrendo. Quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. Então, ainda que haja o nosso desprendimento, o apego não vai nos permitir nada diferente do que aquilo que estamos vivenciando. E muitas vezes o nosso desequilíbrio será tal que passaremos por situações extremamente constrangedoras. Constrangedoras. Se o capítulo terminasse agora, a gente estava para lá, mas para lá de informado. Tantos conhecimentos assim, tantos detalhes assim, tem que nos fazer repensar. Apegos, tem que nos convidar a desapegos, mas, acima de tudo, tem que nos motivar a praticar melhores condutas, a pensar de maneira diversa. Porque, bem, vem a terceira parte do capítulo, que é a parte
mais profunda em termos de justificar o título, né? Eles estão em serviço espiritual. Vão agora tratar de acompanhar a situação de alguém. Chegam até ali Celina e o seu marido na última reencarnação, que foi o interlocutor até agora do pedido de ajuda em favor do Libório, né? A volta dele ao lado dela se mostra uma volta que chama a atenção deles. Ele estava mais leve, radiante, parece que ele conseguia absorver dela a vitalidade e a alegria. Ela está desdobrada no sono, permanecerá encarnada em tarefa, mas aqueles momentos são para ele de um reconforto muito grande. Sem dar chance que eles comentem sobre isso, o Aulus os convida a irem aonde precisam ir. E começa a descrição de uma nebulosa região dentro da noite. De repente, a visão dos astros, que é comum, exceto quando a gente está num céu nublado, ela desaparece deles. Eles entram em um lugar que André Luiz usa para descrever de maneira a nos impressionar os sentidos. Piche gaseificado era o elemento preponderante ali. Se alguém já teve a chance de acompanhar a diluição, preparo do piche para ser aplicado nas camadas asfálticas, tem uma ideia do odor que ele está descrevendo. Parece isso. Então, sumiram as estrelas, o ambiente ficou completamente diferente e nós fomos para um lugar em que, insiste ele agora na narrativa, proliferavam soluços e imprecações. E a única coisa que nos guiava era uma lâmpada que o Abelardo trazia e que ia nos mostrando um trilho muito estreito, em que a gente seguia até encontrar, no final, uma construção muito mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam sendo atendidos por enfermeiros atenciosos. Vibracionalmente, eles saíram do ambiente da crosta e entraram numa região dita umbral, passagem, em que as condições eram completamente diversas e certamente adversas. Atravessaram regiões em que espíritos estavam postos, amontoados, solitários, mas demonstrando revolta, demonstrando desespero. Imprecações e o choro nos demonstram isso. O Aulus explica que eles estão chegando em um hospital de emergência. Mais um dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Regiões purgatoriais. E ali descreve o Aulus tudo pobreza, necessidade e sofrimento. Então, é o quadro de onde eles, para onde eles
estão indo? Onde eles chegam? Onde eles chegam? Com muita alegria, o Abelardo diz para eles: esse é o meu templo de trabalho. Eu sou alguém que trabalha aqui, cuidando de pessoas, como nós veremos a partir de agora, né? Eles são recebidos pelo diretor daquele grupamento, que se apresenta como Justino, e pede desculpas, porque não dá para estar ao lado deles no atendimento que será prestado. Diz ele que a casa está repleta de psicopatas desencarnados. E eu não posso, deixando esses irmãos desamparados, estar ao lado de vocês. Mas olha, considerando a presença do Aulus, né, fiquem à vontade para agir como vocês precisam agir. André Luiz, observando o derredor do ambiente, pergunta para que a gente possa pensar: como é que alguém se reajusta num ambiente tão atormentado como aquele? E aí o Aulus oferece a resposta. É um refúgio. Para quem? Para desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva, ou vão acabar voltando para as linhas de aflição de onde vieram. Aqui é apenas um estágio de recuperação. Então dá para a gente perceber a informação que nos chega. Se aquilo tudo chama a atenção, acho que vale a pena destacar aquelas 3 qualificações: pobreza, necessidade, sofrimento. Um ambiente completamente tumultuado. E ele, então, insiste: como é que dá para se recuperar aqui? Olha, aqui não é o lugar da recuperação. Aqui é um lugar que é um pouso. Ficam aqui porque estão desesperados. E lá fora, talvez estivessem numa situação muito pior. Se eles se mostrarem aptos, vão ser conduzidos para lugares melhores. E aí vão receber o que precisam. Porém, se eles, mesmo estando aqui, se mostrarem pessoas em desequilíbrio muito forte, vão ter que voltar para as linhas de aflição de onde chegaram. É uma questão de absoluta justiça. Eles chegam até o leito onde está o Libório. Ele foi tirado de lá, se vocês se recordam, daquele momento do atendimento, e foi conduzido para esse ambiente, né? E no leito, ele se mostrava completamente alheio à presença deles, né? Era alguém que seria atendido, mas não estava prestando atenção no atendimento. Registra o André Luiz que ele os enxergava, mas era impassível. Exibia o semblante dos loucos quando transfigurados por ocultas flagelações. E um dos que estava ali, cuidando do ambiente, informa para eles que ele estava extremamente angustiado. Aulus então se aproxima e informa a todos eles:
o pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando-o. Eles estão sintonizados na mesma onda. Como já havia sido antecipado, por ocasião do atendimento dele, eles se perseguem reciprocamente. Os benefícios recolhidos no grupo agora desapareceram, como que arremessados para muito longe. E então o André Luiz se lembra de um ensinamento que já nos havia chegado, seja aqui, seja em obras similares. A chamada mediunidade torturada. São aqueles médiuns que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, não só são atendidos, como se voltam para aquelas entidades tão logo lhes seja possível. É isso que acontece entre os dois, exatamente isso, diz o Aulus. Enquanto não forem modificadas as disposições espirituais, fazendo com que eles criem novos pensamentos, eles vão permanecer nesse regime de escravidão mútua. São obsessores e obsidiados recíprocos. E eles se nutrem das emanações de um para o outro. Eles têm medo da separação, porque os hábitos que eles cristalizaram é que os associam. Eles são afins. E é por isso que nós temos a dificuldade, porque para recuperá-los, teremos que recuperá-los aos dois. Aos dois. É algo que não dá para fazer como seria de se esperar, modificando um, trazendo o outro para posterior equilíbrio. Não é isso que acontece. E os informa. A irmã a quem ele se vincula se apoderou da sua mente. E ele está revelando agora o domínio e a aflição que esta aproximação, que este processo conduz. Não terminou de explicar isso e eis que chega, desligada do corpo físico pela atuação do sono, aquela mulher que fora atendida na reunião mediúnica. Olha o quadro, gente. Ela chega constrangida. A apresentação, com a ajuda da Eugênia, do Libório, que narra toda a sua trajetória. Termina o trabalho. O Libório é encaminhado para este pouso, esse lugar de repouso. Mas é ela que no sono agora quem não o deixa. Então esse vínculo é fantástico, porque vejam como ela se dirige a ele, as expressões que ela usa. Por que te ausentaste? Não me abandones. Voltemos lá para casa. Vem comigo, vem. O Hilário, na hora, vem com as suas perguntas, que seriam as nossas. Mas o que nós estamos vendo? Não é essa mulher que agora há pouco estava lá pedindo para ser isolada das más influências? E o Aulus balança a cabeça e diz, é ela mesma.
Mas ela está interessada no reajustamento da própria saúde ou não? Ela não vai lá buscar ajuda? Aí vem uma lição que deve fazer a gente pensar e pensar muito, mas muito mesmo. Ela julga querer ser amparada, mas no íntimo ela se alimenta dos fluidos enfermiços do companheiro e se apega a ele para explicar-nos: milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com menor esforço. Elas se dizem prejudicadas, inquietas, mas se você tirar a moléstia, elas se sentem vazias e padecentes e provocam sintomas e expressões com que evocam as enfermidades que vão de novo se exprimir em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas na qual se comprazem. Então, na verdade, para tais espíritos, a condição de vítima é a que mais lhes interessa. Querem ser vistas assim, não querem se livrar das doenças. Perderão até a razão da sua própria existência, não despertaram. E aí ele fecha o raciocínio. Isto, meus caros, é o que acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação mútua, até que o centro da vida mental se lhes altere. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar almas viciadas nesse gênero de trocas. Vejam vocês, nós estamos falando então de trocas. Ah, mas o obsidiado, coitado, não. Não dá para ter essa leitura. Não dá. É por isso que, do ponto de vista espírita, que é o atendimento prestado em grupos de desobsessão, a preocupação maior é a de trabalhar com aquele que é apresentado, entre aspas, como a vítima da perseguição. Porque ele está encarnado, tem condições de ser influenciado, de ser envolvido em tarefas que o despertem. Ele, de certa maneira, é convidado a mudar a sua própria postura. Ao invés da preocupação ser voltada para aquele que não está ali do ponto de vista da reencarnação, a atenção tem que estar com esse que está reencarnado, para que ele possa fazer o esforço que lhe estiver à altura e não recair assim. Veja, ela vai, mas não quer melhorar, porque ela está tão ligada a ele quanto ele a ela. Onde a vítima? Onde o algoz? Como é que a gente pode separar as coisas assim? Como é que pode imaginar o encarnado como sendo aquele que é perseguido, se de volta à realidade da vida espiritual ele passa a ser perseguidor? Chama o outro, volta, fica perto, vamos ficar juntos. Sem a mudança de ambos, a vinculação vai permanecer. É por isso que se insiste, vamos trabalhar aquele que está encarnado, dar a ele condições de mudar a sintonia mental. Porque o que está desencarnado nem sempre vai conseguir recursos
em razão desse vínculo, para sair da zona vibracional em que se encontra. Ela chega perto do Libório e passa a demonstrar uma visível satisfação. É no rosto dele que se identifica um sorriso, uma criança contente. Agora há pouco a gente viu exatamente o quadro diferente. Quando, porém, ela identifica a presença da Celina, ela se revolta. Quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? E a Celina dirige-se a ela no sentido de acalmá-la. Por favor, tenha sobriedade. Ele está fatigado. Ele está doente. Vamos ajudá-lo a repousar. E ela fica terrivelmente revoltada com aquela situação. Ela sente ciúmes da Celina ao lado do Libório. Ela foi ali para ampará-lo a pedido do Aulus, mas é vista por aquela jovem no momento do seu sono como alguém que está tirando dela o objeto dos seus sonhos, o seu enamorado. E, enseguecida de ciúme, ela grita palavras amargas que André Luiz diz não tem sentido reproduzir aqui. E sai em desabalada carreira do recinto. O Libório se mostra, então, muito contrariado, porque ele houvera ficado feliz de vê-la ali. Mas ela sai. Dá para a gente entender a psicologia utilizada pelo Aulus em atrair a Celina para aquele ambiente. Porque eles estavam apenas entre homens, espíritos que houveram ocupado corpos masculinos. André Luiz, Hilário, Aulus, o próprio condutor da comitiva, mas a presença da Celina provoca um choque em alguém que vê que o seu ente amado então tem outra. Eu não posso ficar aqui. E aí diz o Aulus para ele: como vemos, a bondade divina é tão grande que até mesmo sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante, encontrando Celina junto ao enfermo, dar-nos-á tréguas valiosas, de vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo a refletir. Quando ela acordar, amanhã cedo, no corpo de carne, ela vai se lembrar vagamente de ter sonhado com o Libório ao lado de uma mulher e vai pintar um quadro de impressões a seu bel prazer. Por quê? Porque cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Então, estou vendo na postura dele aquilo que eu trago em mim. O Abelardo, então, fica extremamente satisfeito por ter sido útil. O Hilário, então, faz a frase, pronuncia a frase que eu disse agora há pouco para vocês, para mim era a frase que justifica tudo isto que nós ouvimos e pudemos refletir. O que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda parte, na vigília e no sono, na vida e na morte.
Esta é a realidade espiritual. O serviço incessante por toda parte. Aí o Aulus nos dá o material para pensar. Sabe aquela frase que, se a gente anotar, vai ficar com ela a incomodar? A incomodar. A inércia é simplesmente ilusão. E a preguiça é uma fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. A inércia é uma ilusão. Não fazer nada, permanecer de braços cruzados, inativo, é ilusório. E a preguiça, que é justamente aquilo que leva a pessoa a permanecer de braços cruzados, inerte, é uma fuga que a lei divina, pune com as aflições de você ficar para trás. E fica. E começa como? Quando despertar. É por isso que a frase do Hilário me parece assim ser tão confortante, tão confortadora. O serviço está presente em toda parte. Imaginamos que temos o repouso e podemos ser muito úteis do ponto de vista espiritual. Basta nos colocarmos à disposição. Basta nos alistarmos para sermos úteis. No sono, na vigília, na existência ou na morte, não há lugar para a inércia. E a preguiça não pode ser nossa companheira. Somos espíritos imortais. Estamos provisoriamente num veículo físico, mais um, que nos cabe utilizar para fazer todo o bem que nos é possível fazer a quem estiver ao nosso lado, cumprindo, assim, a recomendação maior que o exemplo que temos de correção e de avanço espiritual legou, que é Jesus. Este é o nosso desafio. Então, quando a gente se pega num capítulo que tem por título Em Serviço Espiritual, entende como ele se realiza, de que jeito ele se realiza, e se sente feliz por deter informações dessa natureza, tão esclarecedoras, tão lúcidas, mas, se vocês me permitem, altamente comprometedoras. Porque quem ouve e reflete sobre isso tem que olhar para si próprio. Tem que olhar para si próprio. Cada qual desperta no seu tempo. Alguns jamais terão acesso a tais informações como nós as temos. Agora, não tiveram acesso. E nós, que temos acesso? Não dá para esquecer que estamos reencarnados, mas somos espíritos. E o espírito está sempre pronto a agir em benefício de quem dele precisar, porque no fundo isso significa agir em benefício próprio. Até o próximo encontro, porque o livro vai ficando cada vez mais interessante, mais esclarecedor, repleto de informações que nos ajudam a melhor orientar os nossos passos. Espero você.